O vapor quente do chuveiro ainda pairava no ar quando o som insistente do telefone rompeu o silêncio da noite. Saí do banheiro envolta em uma toalha de algodão, com gotas de água escorrendo pelas minhas clavículas e pernas nuas. Olhei rapidamente para o espelho, vendo o reflexo de uma mulher de 43 anos que, apesar das marcas sutis do tempo em sua pele, ainda mantinha o brilho no olhar e a segurança em cada movimento. A chamada vinha de Miguel, meu filho. Algo apertou em meu peito. Eram quase meia-noite. Filho! Atendi imediatamente, secando-me com uma mão enquanto segurava o celular com a outra. O que ouvi do outro lado da linha me fez parar no meio do quarto. Beatriz me deixou. O silêncio pesou entre nós. Ela foi embora com Rafael, mãe, meu melhor amigo. Meu estômago se contraiu. Eu sabia o que Beatriz significava para ele. Seu primeiro amor de verdade, sua grande paixão. E Rafael, aquele garoto que crescerá com ele, compartilhando segredos, sonhos e, agora, sua maior traição. Ouvi sua respiração trêmula do outro lado. Miguel, venha para casa. Não houve resposta imediata, mas depois de alguns segundos, sua voz soou abafada. Já estou aqui. Corri para a entrada vestindo meu hobby de cetim preto, descalça, sentindo o frio do piso de mármore sob meus pés. Quando abri a porta, lá estava ele, com os ombros caídos e o olhar perdido. Miguel não era mais uma criança. Aos 22 anos, tinha uma presença forte, com aquela mistura de inocência e maturidade que os jovens carregam antes de serem completamente endurecidos pela vida. Mas naquela noite, sua expressão era de um homem despedaçado. Entra, querido. Ele entrou sem me olhar, deixando a mochila cair no chão. Sua mandíbula estava tensa, os nós dos dedos brancos de tanto apertar os punhos. Aproximei-me lentamente e toquei seu braço com delicadeza. Eu sei que dói. Ele soltou uma risada amarga. Não, mãe. Você não sabe. Senti um nó na garganta. Não queria insistir, então apenas o deixei passar, observando-o desaparecer pelo corredor até seu quarto. O som da porta se fechando atrás dele me deixou com um gosto amargo na boca. Eu sabia que essa história estava longe de terminar. Nos dias seguintes, Miguel quase não falou. Acordava tarde, evitava sair e, quando saía, voltava com os olhos vermelhos de raiva e decepção. Eu sabia o que era ter o coração partido. Sentirá isso na pele quando seu pai me deixou anos atrás. Mas vê-lo assim, preso na própria dor, partia meu coração. Na tarde do terceiro dia, depois de vê-lo ignorar mais um café da manhã, aproximei-me dele na cozinha. Você precisa colocar isso para fora, filho. Isso está te consumindo. Miguel ergueu os olhos. Seus olhos castanhos estavam sombreados pela falta de sono. E o que você quer que eu faça, mãe? Que eu chore. Que eu grite. Se isso ajudar, sim. Ele desviou o olhar, soltando um suspiro frustrado. Não vai mudar nada. Mordi o lábio. Eu não podia forçá-lo a se curar, mas pelo menos podia tentar lembrar-lhe que a vida continuava. E então, como se o destino tivesse ouvido meu desejo, a campainha tocou. Abri a porta e me deparei com Sofia, minha melhor amiga. Alta, esguia e com uma elegância natural que sempre a fazia se destacar. Seus cabelos castanhos escuros caíam em ondas sobre o ombro nu, e o vestido de seda bordô abraçava seu corpo de uma maneira que tornava impossível não olhá-la. Marina, querida, como você está? Sua voz tinha aquele tom doce, mas firme, que sempre me acalmava. Convidei-a para entrar e servi uma taça de vinho na sala. Não muito bem, Sofia. Miguel, ele não está nada bem.
Ela arqueou uma sobrancelha enquanto cruzava as pernas, o tecido fino da meia calça reluzindo sob a luz quente do ambiente. Por causa da Beatriz? Assenti. Sofia sorriu de canto e tomou um gole do vinho. Pobrezinho. Mas me diga, Marina, você o viu ultimamente? Franziu o senho. O que quer dizer com isso? Quero dizer que seu filho cresceu. Ela se inclinou levemente em minha direção, com aquele olhar carregado de intenções ocultas. E muito bem. Senti uma pontada estranha no estômago, mas antes que pudesse responder, uma voz atrás de nós interrompeu a conversa. Oi. Miguel estava parado na entrada da sala. Vestia uma camiseta branca que se ajustava ao seu torso definido e uma calça esportiva. O cabelo ainda desalinhado de quem acabará de acordar de um cochilo. Seus olhos encontraram os de Sofia. E naquele momento, vi algo em sua expressão que não via há dias, curiosidade. Sofia sorriu com sua confiança natural. Oi, Miguel. Ele a observou por um instante e, sem dizer nada, caminhou até a cozinha. Sofia girou lentamente a cabeça, acompanhando seus movimentos com o olhar, antes de beber mais um gole de vinho. Que desperdício de beleza para sofrer por uma garota tola. Não respondi. Algo me dizia que essa conversa estava longe de acabar. O som da cafeteira enchia a cozinha com seu aroma familiar. Eu ainda estava na sala com Sofia, mas minha mente vagava em outro lugar. Minha amiga não parava de olhar para a porta da cozinha, por onde Miguel tinha acabado de desaparecer. Interessante, murmurou, girando a taça de vinho entre os dedos. O que exatamente? Perguntei, embora no fundo temesse a resposta. Sofia sorriu com aquele ar misterioso que era sua marca registrada. Seu filho. Suspirei, revirando os olhos com um sorriso cansado. Ah, por favor, Sofia. Ah, Marina, não me diga que nunca percebeu. Ele é um homem. E um homem muito bonito. Senti um incômodo imediato com aquele comentário, mas antes que pudesse responder, Miguel reapareceu na porta com uma xícara de café na mão. Vestia a mesma camiseta branca justa, que destacava a força dos braços e a largura dos ombros. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo diferente em sua expressão, um brilho de interesse. Ele não olhou para mim, mas sim para Sofia. Quer um café? Perguntou com a voz calma. Sofia ergueu uma sobrancelha, como se não esperasse a oferta, mas sorriu com charme. Claro. Ela se levantou devagar, com aquele andar gracioso que fazia cada movimento parecer calculado. Seus saltos altos cor de vinho combinavam perfeitamente com o vestido que realçava suas curvas. Fiquei em silêncio enquanto observava minha amiga seguir meu filho até a cozinha. Algo dentro de mim dizia que isso era apenas o começo. Fiquei na sala, fingindo que não prestava atenção. Mas a casa estava em silêncio, e cada palavra que vinha da cozinha era nítida. Então, você passou por uma fase difícil. Algo assim. Essa garota, Beatriz, você realmente a amava? Houve uma pausa. Então, a voz de Miguel, mais grave que o normal. Achei que sim. E agora? Agora não sei o que pensar. Sofia riu suavemente. Bem-vindo à vida adulta, querido. Eu podia imaginar a maneira como Miguel a olhava. Sofia tinha esse efeito nos homens, envolvia-os. Com sua confiança, fazia-os questionar coisas que antes nunca haviam considerado. Ouvi o som de uma xícara sendo colocada na mesa. Então, sua voz novamente. Você não parece alguém que já sofreu por amor. Ah, Miguel, acredite. Seu tom baixou, quase um sussurro. Mas aprendi uma coisa,
o poder sempre pertence a quem sabe controlar o jogo. Fez-se um silêncio. Minha respiração parou por um instante. O que exatamente eles estavam jogando? Passaram-se alguns minutos antes de Sofia e Miguel voltarem para a sala. Ela segurava sua xícara de café com a mesma calma de sempre, mas havia um sorriso novo em seus lábios, um sorriso que antes não estava ali. Miguel, por outro lado, parecia diferente. Não era apenas sua postura mais relaxada, mas também seu olhar, havia algo novo nele. Algo mais seguro. Levantei-me. Sofia, já está tarde. Ela me olhou, entendendo o recado. Sim, tem razão. Me deu um beijo na bochecha e depois se virou para Miguel. Obrigada pelo café. Ele a olhou intensamente, com um pequeno sorriso nos lábios. Quando quiser. Sua resposta me fez sentir um arrepio na espinha. Sofia inclinou-se levemente para ele, perto demais para um simples tchau, e então saiu com uma expressão de satisfação. Quando a porta se fechou, olhei para meu filho. Sobre o que conversaram? Miguel deu de ombros. Nada importante. Não acreditei nele. Mas também não quis insistir. Naquela noite, enquanto deslizava sob os lençóis da minha cama, minha mente não conseguia parar de repassar o que havia acontecido. Sofia e Miguel. A maneira como ele a olhava. O sorriso dela, carregado de um jogo perigoso. O silêncio carregado de significado entre eles. Suspirei, fechando os olhos. Não. Era só minha imaginação. Mas, no fundo, eu sabia que algo havia começado naquela noite. Algo que eu não poderia impedir. Na manhã seguinte, a casa estava envolta em um silêncio estranho. Desci as escadas com os cabelos ainda úmidos do banho, vestindo uma camisola de cetim marfim que deslizava sobre minha pele a cada passo. Miguel estava na cozinha. Mas algo nele havia mudado. Ele não tinha mais a expressão perdida dos últimos dias. Agora, havia algo mais em seu olhar, um brilho desconhecido, uma energia renovada. Preparava café com calma, vestindo apenas uma calça de pijama baixa na cintura. Suas costas largas e definidas se moviam naturalmente enquanto mexia a colher na xícara. Bom dia, mãe. Seu tom era tranquilo, sem vestígios da melancolia dos dias anteriores. Observei-o em silêncio por um momento antes de responder. Bom dia. Aproximei-me e peguei uma xícara, sem conseguir ignorar a transformação em sua atitude. Você parece diferente. Miguel sorriu levemente, levando a xícara aos lábios. Acho que as coisas começaram a parecer de outra maneira. Não sabia se devia sentir alívio ou inquietação. O que exatamente Sofia fez naquela conversa? A tarde transcorreu tranquila até que meu telefone tocou. Marina? Era Sofia. Oi, Sofia. O que houve? Hoje à noite vou organizar um jantar aqui em casa. Algo pequeno, íntimo, quero que venha. Seu tom era leve, mas havia algo mais por trás. Só eu. Sofia riu suavemente. Não. Também quero que Miguel venha. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele. Sim. Acho que vai fazer bem para ele sair um pouco, se distrair, estar em um ambiente diferente. Meu instinto dizia que isso não era apenas um convite inocente. Mas Miguel já estava ouvindo a conversa, parado no batente da porta da cozinha. Quem é? Perguntou casualmente. Tapei o microfone com a mão e o encarei. Sofia. Ela nos convidou para jantar hoje à noite. Ele apoiou-se no batente da porta, cruzando os braços. Parece uma boa ideia.
Minha respiração parou por um instante. Ele não hesitou nem por um segundo. Voltei ao telefone. Tudo bem, iremos. Sofia sorriu do outro lado da linha. Perfeito. Te garanto que será uma noite interessante. E, por alguma razão, suas palavras me inquietaram mais do que deveriam. Quando chegamos à casa de Sofia, já era noite. Tudo em seu lar irradiava elegância, sensualidade e controle. Ela nos recebeu com uma taça de vinho na mão, vestida com um justo vestido preto de seda que realçava cada curva de seu corpo. Seu perfume, uma mistura de baunilha e sândalo, pairava no ar enquanto nos cumprimentava com um sorriso. Bem-vindos. Nos conduziu até a sala, onde uma mesa estava preparada com velas, taças de cristal e uma garrafa de vinho tinto já aberta. Miguel sentou-se ao meu lado, mas sua atenção estava fixa em Sofia. Ela percebeu. E gostou disso. Durante o jantar, a conversa fluía entre risadas e olhares carregados de significado. Sofia era uma mestre nas palavras, em deslizar insinuações que poderiam ser interpretadas de diversas maneiras. Dizem que, depois de uma grande decepção, a melhor coisa a se fazer é algo novo, algo que faça você se sentir vivo novamente. Seu olhar pousou sobre Miguel. O que acha disso? Ele a encarou, tomando um gole de vinho antes de responder. Acho um ótimo conselho. A tensão no ar era quase palpável. Após o jantar, Sofia se levantou com a taça de vinho na mão e se aproximou de Miguel. Venha, quero te mostrar uma coisa. Meus músculos se retesaram. O que ela estava fazendo? Miguel a seguiu sem hesitar. Observei enquanto eles desapareciam pelo corredor que levava a outra parte da casa. Meu peito se encheu de uma inquietação estranha. Não sabia o que fazer, segui-los. Fingir que nada estava acontecendo. Mas uma parte de mim queria saber o que estava acontecendo entre eles. Levantei-me devagar, deixando minha taça na mesa, e caminhei na mesma direção por onde eles haviam ido. Quando me aproximei, ouvi suas vozes. Você sabe que pode se permitir, não é? O que quer dizer? Deixar-se levar. Fazer o que realmente deseja. Meu coração batia forte. Aproximei-me um pouco mais. E então, os vi. Sofia estava perto demais dele. Sua mão deslizava lentamente pela manga da camisa dele, seu sorriso era brincalhão, quase predador. Miguel não se moveu, mas também não a impediu. E, naquele momento, soube que aquilo ia muito além de um simples jogo. Era um teste. Era um desafio. E meu filho estava disposto a jogar. Fiquei imóvel, oculta na penumbra do corredor, com o coração batendo no meu peito como um tambor descontrolado. A cena diante de mim parecia irreal. Sofia estava parada em frente a Miguel, com um meio sorriso nos lábios pintados de vermelho carmesim. Seu vestido preto de seda moldava seu corpo como uma segunda pele, deixando seus ombros nus e destacando a curvatura das suas costas. Sua mão repousava, com uma lentidão calculada, sobre o antebraço do meu filho, com a ponta das unhas deslizando suavemente sobre o tecido da camisa dele. Você não precisa resistir, Miguel, murmurou ela com um tom sedutor. Ele não respondeu imediatamente. Seus lábios se entreabriram levemente, como se estivesse travando uma batalha interna. Não consegui desviar o olhar. Sofia se aproximou ainda mais, reduzindo a distância entre eles até que seus corpos quase se tocassem. Às vezes, a melhor forma de esquecer é mergulhar em algo novo. O silêncio se tornou sufocante. Minha respiração era superficial, contida. Algo estava prestes a se quebrar. Miguel a olhou com intensidade. Nos olhos dele já não havia tristeza.
Não havia dor. Havia apenas uma decisão que ele ainda não havia tomado. Vi seus dedos tremerem por um instante antes de levantar lentamente a mão e pousá-la sobre a cintura de Sofia. Ela sorriu. Era um jogo, e ambos sabiam disso. Você é perigosa, Sofia, disse ele com a voz baixa. É isso que torna tudo mais interessante. Seus lábios estavam a poucos centímetros de distância. O ar entre eles era denso, carregado de tensão e desejo contido. Meu peito se apertou. Eu precisava fazer algo. Mas meus pés não se moviam. Antes que o momento se consumasse, algo dentro de mim reagiu. Dei um passo à frente. Miguel. O corpo dele se retesou imediatamente, e ele virou a cabeça na minha direção. Sofia, no entanto, permaneceu no lugar, com uma sobrancelha levantada e um sorriso debochado. Ora, murmurou com diversão. Miguel retirou a mão da cintura dela imediatamente, como se uma corrente elétrica o tivesse percorrido. Cruzei os braços sobre o peito, tentando ignorar a forma como meu próprio coração palpitava descontrolado. Vamos embora? Meu filho me olhou em silêncio por alguns segundos. Um abismo de emoções cruzou sua expressão. Finalmente, ele assentiu. Sim. Sofia não disse nada. Apenas pegou a taça de vinho da mesa próxima e a levou aos lábios com uma lentidão provocativa. Enquanto nos afastávamos pelo corredor, senti o olhar dela nas minhas costas como um fogo ardente. Eu sabia que isso não havia terminado. O caminho de volta para casa foi um mar de tensão. Miguel dirigia em silêncio, com o perfil marcado pela luz tênue da estrada. Eu observava a cidade passar pela janela, tentando ignorar a imagem persistente de Sofia perto demais do meu filho. Finalmente, ele falou. Por que você entrou naquele momento? A pergunta me pegou de surpresa. Virei o rosto para ele. Você realmente está me perguntando isso? Ele apertou o maxilar. Não era o que você está pensando. Ri sem humor. Ah, não? Porque daqui parecia exatamente o que estou pensando. Miguel bateu no volante com frustração. Isso não é da sua conta, mãe. Senti um arrepio percorrer minha espinha. É claro que é. Ele não respondeu. Apenas continuou dirigindo, com as mãos firmes no volante e os olhos fixos na estrada. Algo dentro dele havia mudado. E isso me aterrorizava. Aquela noite, no meu quarto, tentei afastar da mente tudo o que havia acontecido. Mas, sempre que fechava os olhos, via de novo a maneira como Miguel olhava para Sofia. A forma como sua mão repousou sobre a cintura dela. Minha pele se arrepiou, mas eu não sabia se era por inquietação ou por algo mais profundo, mais obscuro. Suspirei, passando os dedos pelos cabelos. Eu não devia pensar nisso. Eu não devia sentir isso. E, no entanto, o fogo dentro de mim não se apagava. Na manhã seguinte, Miguel saiu cedo sem dizer para onde ia. Fiquei em casa com uma sensação estranha no peito, uma mistura de ansiedade e frustração. O som da campainha me tirou dos pensamentos. Fui até a porta. Era Sofia. Vestia um conjunto bege ajustado, com um blazer curto que deixava à mostra o decote de maneira elegante. Usava óculos de sol grandes e seus cabelos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Ela tirou os óculos lentamente e sorriu. Não esperava te ver tão cedo, falei, sem esconder meu incômodo. Ela riu suavemente. Só queria conversar com você. Apoiou-se contra o batente da porta, com uma expressão enigmática. O que foi, Marina? Sua voz ficou mais baixa, mais insinuante. Está com medo de que Miguel me veja de outra forma?
Senti um nó se formar no estômago. Ela sabia. E estava se divertindo com isso. Sofia continuou encostada na porta, me observando com aquele sorriso que me fazia sentir vulnerável. Não vai me convidar para entrar, Marina? Minha mandíbula se retesou. Eu sabia o que ela estava fazendo. Dei um passo para o lado, sem desviar o olhar. Seja rápida. Ela entrou com seu andar felino característico, deslizando pela sala como se já fosse dela. Tirou o blazer e o jogou no encosto do sofá, revelando um body justo de renda preta sob a blusa de seda. Era um movimento calculado. Uma provocação. Cruzei os braços, tentando controlar minha expressão. O que você quer, Sofia? Ela se virou com calma, como se a pergunta a divertisse. Só queria saber como você está depois de ontem à noite. Meu corpo se enrijeceu. Eu sabia que ela se referia ao momento em que a surpreendi com Miguel. Estou perfeitamente bem, obrigada. Sofia riu suavemente. Não acredito. Ela começou a andar devagar na minha direção. Seu perfume preencheu o ar, uma mistura doce e perigosa de sândalo e baunilha. Te incomoda que Miguel me veja de outra maneira? Sua voz era baixa, calculada, quase um sussurro. Meu estômago se revirou. Como ela conseguia ser tão descarada? Me incomoda que você brinque com ele. Sofia inclinou a cabeça, como se analisasse minhas palavras. Brincar? Não, querida. Eu não brinco. Deu mais um passo, reduzindo ainda mais o espaço entre nós. Ele me deseja, Marina. Você não percebeu? Minha pele se arrepiou. Ele só está vulnerável. Talvez. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Ou talvez ele esteja descobrindo coisas novas sobre si mesmo. Ela fez uma pausa, me observando atentamente. Me diga a verdade, o que realmente te incomoda? Meu coração batia forte, mas não respondi. Porque, no fundo, eu temia a resposta. O som da porta se abrindo nos interrompeu. Miguel entrou e parou no meio do caminho ao nos ver juntas. Seu olhar percorreu a cena com cautela. A tensão no ar era quase visível. O que está acontecendo? Sofia sorriu lentamente e se afastou de mim com sua elegância calculada. Só uma conversa entre amigas. Miguel olhou primeiro para ela, depois para mim. Seus olhos escuros pareciam tentar decifrar a situação. Eu não podia deixar que ele entendesse o que realmente estava passando pela minha cabeça. Sofia já estava de saída. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Sofia arqueou uma sobrancelha, mas não discutiu. Pegou o blazer com calma e passou ao lado de Miguel, roçando seu braço intencionalmente. Nos vemos em breve. Meu filho a acompanhou com o olhar até a porta se fechar atrás dela. Depois, voltou a atenção para mim. Sobre o que estavam conversando? Me virei de costas para ele, evitando seu olhar. Nada importante. Ele não respondeu imediatamente. Mas eu senti seu olhar fixo em minhas costas. E soube que ele não acreditava em mim. Naquela noite, a casa pareceu estranhamente silenciosa. Sentei-me na cama, sentindo o tecido do hobby de cetim escorregar suavemente sobre minha pele. Tentei relaxar, mas minha mente continuava repetindo a mesma cena. Sofia se aproximando de Miguel. Ele não se afastando. O toque dos dedos dela sobre a pele dele. Algo dentro de mim ardia. Passei os dedos pelos cabelos, exalando com frustração. Eu não podia pensar nisso. Mas a imagem não saía da minha cabeça.
Levantei-me e caminhei até a janela, observando as luzes da cidade. O que estava acontecendo comigo? Era a vida dele. A escolha dele. Mas então, por que eu me sentia assim? Suspirei, fechando os olhos. Eu precisava de uma distração. Desci até a cozinha em busca de um copo d'água. A luz da geladeira iluminou o ambiente com um brilho frio. Mas, ao fechar a porta, dei de cara com Miguel, parado ali, na penumbra. Levei a mão ao peito, sobressaltada. Meu Deus, Miguel, você me assustou. Ele não se moveu. Apenas me observou. O ar entre nós estava denso. Foi então que percebi, ele vestia apenas uma calça de pijama baixa na cintura, deixando seu torso exposto. Sua pele tinha um brilho tênue sob a luz da lua que entrava pela janela. Meu pulso acelerou de maneira irracional. Não consegue dormir? Não. Não sabia exatamente o que havia no olhar dele, mas algo dentro de mim se sentiu exposta. É por causa da Sofia? Perguntei antes que pudesse me conter. Ele franziu a testa. Por que todo mundo acha que isso tem a ver com ela? Minha respiração parou. O que isso queria dizer? Miguel deu um passo à frente, encurtando a distância entre nós. Me diga uma coisa, mãe. Sua voz era baixa, tensa. Se você tivesse entrado um minuto depois ontem à noite, o que acha que teria acontecido? Minha garganta secou. Eu sabia a resposta. E ele também. O silêncio entre nós se tornou insuportável. Meus lábios se entreabriram, mas não encontrei palavras. Miguel sustentou meu olhar, esperando. Finalmente, sorriu de lado e balançou a cabeça. Não importa. Virou-se e saiu da cozinha, deixando a sombra de sua pergunta flutuando no ar. Fiquei ali parada, com o copo d'água na mão e o coração martelando no peito. Algo havia mudado entre nós. E não havia volta. As manhãs em Lisboa costumavam ser agitadas, mas dentro de casa reinava um silêncio desconfortável. Depois do que aconteceu na noite anterior, acordei com o peso de algo invisível sobre os ombros. O ar estava carregado de algo que eu não conseguia nomear, mas que era inegável. Miguel ainda dormia, ou pelo menos era o que eu achava. Desde sua última pergunta na cozinha, eu havia evitado olhá-lo diretamente. Se você tivesse entrado um minuto depois, o que acha que teria acontecido? As palavras ainda ecoavam em minha cabeça. Meu corpo estremeceu só de lembrar. Eu precisava sair. Precisava de ar. Mas o destino não me permitiria. Porque, assim que entrei na cozinha, encontrei um bilhete sobre a mesa. Nos vemos hoje à noite. Já tomei minha decisão. Sofia. O nó em meu estômago apertou. Eu sabia o que isso significava. Era um convite. E um aviso. Passei o dia imersa em pensamentos, tentando evitar Miguel, mas o universo parecia ter outros planos. Quando ele desceu para o café da manhã, vestia uma camiseta preta e jeans escuros. Estava relaxado, relaxado demais. Eu, por outro lado, estava inquieta. A Sofia te mandou mensagem? A pergunta dele me pegou de surpresa. Sim. Miguel assentiu, como se já soubesse. Pegou uma xícara de café e se encostou no balcão. Vou vê-la esta noite. Meu coração deu um salto. Tentei manter a calma. Por quê? Seus olhos encontraram os meus. Havia um desafio em seu olhar. Porque quero descobrir até onde estou disposto a ir. Meu estômago se revirou. Miguel esperou minha resposta, mas eu não disse nada. Finalmente, tomou seu café e saiu da cozinha.
Fiquei sozinha. Eu tinha duas opções: ignorar e deixar tudo acontecer, ou fazer algo. E eu já sabia qual seria minha escolha. Quando cheguei à casa de Sofia, a porta já estava entreaberta. O ar tinha um aroma denso, uma mistura de incenso e perfume caro. Ao fundo, a luz suave das velas iluminava a sala. E lá estavam eles. Miguel, de pé, com um copo de uísque na mão. E Sofia, sentada em uma poltrona de veludo vermelho, as pernas cruzadas. Seu vestido era de cetim dourado, curto e justo, com um decote que caía em uma curva elegante sobre o colo. Ela sorriu ao me ver. Eu sabia que você viria. Meus olhos foram diretamente para Miguel. Ele me olhava com uma intensidade que me fez prender a respiração. Sofia se levantou com calma e pegou sua taça de vinho. Está aqui para impedi-lo? Minha mandíbula se retesou. Eu não sabia. Miguel colocou o copo sobre a mesa e deu um passo à frente. Você não precisa fazer isso, mãe. Suas palavras tinham um duplo significado. Meu peito subia e descia rapidamente. Minha atenção oscilava entre ele e Sofia. O ambiente estava carregado de algo incontrolável. Desejo. Poder. Escolha. Eu era a única que podia quebrar o feitiço. Ou me deixar envolver por ele. Sofia largou a taça de vinho e se aproximou lentamente. Isso não tem a ver comigo, Marina. Seus dedos deslizaram suavemente pela alça do meu vestido. Isso tem a ver com vocês. Minha pele se arrepiou. Minha respiração se tornou errática. Miguel não se moveu. Apenas me observava. Esperando. Sofia inclinou o rosto até ficar perigosamente perto do meu. Me diga, o que você vai fazer? Meus lábios se entreabriram. O tempo parou. E então? A porta se abriu bruscamente. Todos viramos a cabeça. E lá estava Beatriz. A mulher que deu início a tudo. Seu rosto estava cheio de confusão, mas também de algo mais. Raiva. Seus olhos percorreram a cena, a luz baixa, o uísque, as velas, a proximidade entre nós três. Então, seu olhar se fixou em Miguel. O que está acontecendo aqui? Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Miguel a observou, inexpressivo. Sofia sorriu, divertindo-se com a cena. E eu senti que tudo estava desmoronando. O jogo havia terminado. Mas o preço por brincar com fogo ainda estava longe de ser pago. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Beatriz respirava com dificuldade, tentando entender o que via. Finalmente, Miguel quebrou o silêncio. Você chegou tarde. Beatriz franziu o senho. Tarde para quê? Miguel sorriu de lado. Para descobrir quem eu realmente sou. E com isso, tudo mudou. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.